Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? Mais um domingo para a gente ouvir, estudar, aprender, né? Uma oportunidade a mais para a gente entrar em contato com a doutrina e, com certeza, ficar mais ainda responsável por esses conhecimentos adquiridos, né? Então, vamos nos harmonizar para a gente fazer a prece, para dar início aos trabalhos da noite de hoje. Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, bons Espíritos, nesse instante, viemos pedir a Tua ajuda, o Teu auxílio, e que possamos ser orientados, guiados, e principalmente a nossa irmã que irá nos dirigir a palavra na noite de hoje, que ela possa ser intuída a tocar os nossos corações, as nossas mentes com a sua mensagem, para que possamos dela utilizar e nos transformar cada dia mais em busca da perfeição. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Cristina Ferro, que vai falar sobre a lei do amor. Boa noite a todos. É sempre um motivo de gratidão nessa oportunidade de estarmos aqui juntos e podermos estudar um pouco dessa doutrina de libertação que nos impulsiona. E hoje o assunto que eu escolhi, né, para trazer para a gente foi a lei do amor, que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amar ao próximo como a si mesmo. No livro dos Médiuns, me impactou bastante quando eu li isso aí, né? Discute-se a política que desperta o interesse geral, discutem-se os interesses particulares, despertam paixões o ataque ou a defesa de personalidades, os sistemas conquistam partidários e detratores, mas as verdades morais, que são o alimento da alma, o pão da vida, permanecem na poeira acumulada pelos séculos. E isso é muito sério e muito importante que a gente sacuda aí essa poeira e que a gente entre em contato, né? E que a gente realmente tome conhecimento não só pelo intelecto, mas no coração, né? De que a gente precisa tratar dessas verdades morais para que a gente possa seguir aí. Os 5 maiores arrependimentos de pessoa antes de morrer é de um livro de uma enfermeira australiana que se chama Brown e Ware, e ela fez um livro, o nome do livro está aqui, que eu trouxe para poder falar, né? Antes de partir, uma vida transformada pelo convívio com pessoas diante da morte, que é dessa enfermeira, né? Então, ela convivendo com pessoas, no momento em que a pessoa está doente, que ela está perto de desencarnar, ela vê com outros olhos, né? Com outra perspectiva o tempo que ela teve aqui. Né? É o que a gente vem falando, da importância da gente ter um ponto de vista que alcance, que abarque o nosso objetivo maior, que é a nossa vida futura. Então, as 5 coisas, os maiores arrependimentos dessas pessoas que ela coletou, foi não ter tido a coragem de viver a vida que queria, e não a que os outros esperavam que vivesse. Isso é uma coisa muito comum. Eu queria ser uma coisa e vai ser outra, por força das circunstâncias, porque os pais quiseram, porque dá mais dinheiro. Eu queria voar de helicóptero, mas isso fica lá esquecido, né? Então, é viver de maneira a agradar o outro, a se encaixar nos planos do outro. Esse é um dos maiores arrependimentos que essas pessoas têm, né? Não ter vivido o que elas queriam viver. Eu quero ser sapateiro, eu quero ser pipoqueiro. De jeito nenhum. Mas eu posso ser o melhor pipoqueiro da paróquia. Eu posso ser um sapateiro brilhante. Não interessa o que a gente vai fazer, desde que a gente faça com amor. Né? A gente não pode querer mandar na vida do outro a ponto de coibir que a pessoa deixe, né, também, com medo de romper esses padrões aí,
de não fazer o que gostaria de fazer, né? Ter trabalhado tanto, o trabalho, a lei do trabalho é uma lei de Deus, a gente pelo trabalho que a gente aprende muito. Mas aí se refere ao excesso, né? Me dediquei tanto a trabalhar e acumular coisas que eu não vi meus filhos crescerem, eu não curti minha família, porque quando chegava em casa estava morto, né? E aí, lá na frente, isso faz diferença. Quanto convívio eu deixei de ter com meus amigos, com a minha família, com as pessoas que eu amo, de conhecer o mundo, de conhecer as pessoas, porque eu estava preso no trabalho, né? Não ter tido a coragem de expressar os sentimentos. Isso é uma coisa muito comum, não é? A pessoa, primeiro que todos nós queremos ser amados. Então, a gente, quando quer expressar o que a gente sente, mas pensa que isso não vai agradar ao outro, a gente pensa que não vai ser amado. Se a gente falar como se sente, a gente não fala, a gente se esconde. Ou a gente fica atrás dos bastidores, só coordenando as coisas e não se expõe, não é? Nós temos muita dificuldade de nos posicionarmos, de aprender que a gente pode dizer o que a gente pensa, mas depende de como a gente vai dizer. Esperar passar raiva, né? Se é um momento de angústia, de raiva, mas se eu falar eu vou chorar. Que chore. A emoção é o que você é. Então eu não falo, eu não me coloco, eu não me exponho. Eu não expressei, eu não disse para aquela pessoa o quanto eu amava ela e quanto ela era importante na minha vida. Eu deixei passar, que eu achei que era óbvio, também tem isso, né? Tem uma parte de nós que acha que adivinha o que o outro está pensando, que adivinha as situações porque convive com as pessoas. Mas ninguém está na cabeça de ninguém. Se eu não disser o quanto eu amo, enquanto essa pessoa é importante para mim, não é porque eu estou do lado dela uma vida inteira que isso é tão óbvio assim. É importante que a gente aprenda isso, a expressar os nossos sentimentos. Gera tanta confusão isso, né? Porque às vezes o silêncio é a melhor coisa, não vou falar nada. Fico com cara de paisagem e nunca falo nada. Em muitos momentos é melhor o silêncio do que você falar um monte de bobagem, do que você... Mas o silêncio não é uma santidade, também é uma omissão. Quando você está sempre no meio, né, está sempre lá fingindo que não tem opinião de nada. Estou lá sempre quietinha, sempre na minha, ninguém sabe o que eu penso. Isso também não é correto, né? A gente precisa ter coragem de expressar o que a gente sente. E coragem não é a ausência de medo, é fazer com medo mesmo. E aí a gente vai ver que a gente não destrói nada quando a gente coloca que não concorda, que discorda. Mesmo que a gente estiver num meio onde as pessoas são resistentes a ouvir algo que não é de acordo com o que elas pensam. Se a gente souber falar, se a gente souber se posicionar, a pessoa vai ouvir. E se ela não ouvir, isso já é um problema dela. Agora, eu vou ficar feliz, porque eu consegui fazer esse exercício, expressar o que eu sinto, principalmente aquilo que é bom, né? Não ter ficado em contato com os amigos. Porque os amigos, né, ao longo da vida, a gente tem vários colegas, alguns amigos, que pela rotina, ou porque o marido não deixa, ou a mulher não deixa, aí acaba largando os amigos para lá. Quando chega lá na frente, poxa, mas eu gostava tanto de fulano, por que eu não dei um telefonema? Por que eu não fui ao encontro? Por que eu não marquei uma vez por mês, uma vez por ano, de encontrar essas pessoas que foram importantes? Tem pessoas que a gente conheceu na adolescência, na infância, seja lá, e se você encontra de novo, parece que você esteve com ela outro dia. Tenho certeza que isso acontece na vida de vocês. É uma identidade. Você pode não ver há anos, mas quando vê, tá tudo certo, né? Então a gente precisa cultivar mais estar com os amigos, né? E não ter se permitido ser feliz. Não ter se permitido ser feliz. Como a gente faz isso, né?
A felicidade é uma escolha, não é porque nós estamos num planeta de provas e expiações que nós estamos aqui num vale de lágrimas, vamos só chorar, só tomar chibata, não é não. Felicidade é uma escolha, independente das provas em que a gente esteja inserido, né? A gente fica preso a antigos hábitos e padrões. A gente tem medo de sair da nossa zona de conforto e mudar. Ao longo da vida, e aí, como a gente é espírita e sabe que a gente tem muitas vidas, a gente vai formando arquivos que são crenças que a gente tem. E são crenças que limitam a gente. Porque o bom marca a gente, mas o que é ruim também. Então, se a gente consegue perceber, poxa, eu falei uma frase agora. Falo, mas isso hoje, isso serve para mim ainda? Né? Isso é uma crença, isso veio da onde? Se a gente estiver atento, a gente percebe que é coisa que o pai falava, que é coisa que a mãe falava, que é coisa que na escola a gente viu, que é alguma situação na nossa vida que a gente depois passou a acreditar nisso. Né? As frases que a gente vê feitas, homem não presta, mulher não presta, né? E outras coisas muito sutis que são aprendidas. Às vezes você fala, eu não gosto de tal coisa, mas não se pergunta, por que você não gosta? A gente não fala com as crianças quando diz que não gosta de uma comida, você fala, mas você não gosta por quê? É porque eu não gosto. Nunca provou na vida, mas não gosta. Né? Então, às vezes, os nossos gostos, as nossas ideias, são ideias que a gente recebeu de outro e pegou para a gente. Só que isso, ao longo da vida, pode ser deixado. Aquilo que não serve para a gente larga de mão e segue em frente, para que a gente não se arrependa, né? Se eu te pedisse para fazer uma lista com todas as coisas que você ama, quanto tempo levaria para você colocar seu nome? Será que a gente colocaria o nosso nome, né, numa lista com tudo que a gente gosta? É muito sério isso, né? Eu convivo comigo nessa vida e nas outras. Eu vou mudar de corpo, eu mudo de corpo, mudo de aparência, mas eu sou eu. O meu espírito, né? Eu sou um espírito imortal. E se eu não gostar de mim, como vai ser isso? Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. É aprender a gostar da gente, com o que a gente tem de defeitos, de paixões, de vícios. A gente fez o melhor, todos nós e cada um de nós fez o melhor que sabia com aquilo que a gente tinha, sempre foi. Ninguém faz mais ou menos, a gente faz como a gente sabe. Aí a gente vai aprendendo, aquilo serviu até aquela hora. A gente vai aprendendo e vai fazendo diferente. Então a gente precisa mudar essa rotina ou essa vivência de que a gente não entraria aí. Eu duvido que alguém aqui se colocaria em primeiro lugar numa lista dessa. Até porque existe uma grande confusão entre o que é ser egoísta e se amar, é outra coisa. Né? Você se amar é uma coisa, você ser egoísta e querer passar igual um trator na frente dos outros, botar o seu interesse primeiro, isso é uma coisa. Mas a gente aprendeu, é a questão do aprendizado, que é uma pessoa que é humilde, não vai dizer que gosta dela, vai dizer, não, quando alguém chega para você e fala, você está tão bonita hoje, que nada, esse vestido é velho, eu arrumei emprestado, a gente se desvaloriza. A gente sempre está dizendo o contrário, por que não? Oh, muito obrigada, eu também estou me achando linda. Isso é ruim? Não é ruim. A gente tem que mudar os nossos paradigmas, sabe? Para a gente realmente entender como é essa nossa caminhada. Para que nós estamos aqui? Amai-vos uns aos outros, eis toda a lei, divina lei pela qual Deus governa os mundos. Olha como isso é grandioso. O amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Então, o amor é a lei de atração. Deus governa os mundos com o amor.
E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Isso aí está no Livro dos Espíritos, capítulo 11, na lei de justiça, de amor e caridade. Então, o amor é o sentimento por excelência. O amor resume toda a doutrina de Jesus, porque ele é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. A gente precisa falar de amor como o sentimento magnânimo que ele é. Não como a gente, nesse plano de provas e expiações, entende o amor. Então, aí a gente fala, ela vem falar de amor de novo. Mas amor é a coisa mais importante que existe para a gente buscar, se sintonizar ter essa sintonia com esse sentimento. E os Espíritos nos explicam que todos fomos criados simples e ignorantes. Nosso ponto de partida, tínhamos instintos para que pudéssemos sobreviver, né? Então a gente tem o instinto de conservação, de reprodução, temos vários instintos. Eles sumiram? Não. Eles existem em nós ainda. Eles estão no nosso cérebro primitivo. Por isso, a gente muitas vezes tem esse hábito, né? Tem esse atitude de ou a gente ataca ou a gente foge. Isso faz parte do instinto de conservação. Isso serviu para a gente lá atrás. Ou eu ataco para me defender ou eu fujo. Né? Depois, mais avançado e corrompido, a gente tem as sensações. E aí é aquela coisa, então eu vou tentar satisfazer as sensações, eu estou preso nessa matéria, então tudo que eu fizer que me dê bem-estar, está ótimo. Em algum momento aprendemos isso, né? Não só fugir e lutar, mas depois a gente aprendeu a ter prazer, a gostar de fazer algumas coisas, porque isso era bom para o nosso corpo, né? E mais instruído e purificado, começamos a desenvolver os sentimentos. Misturados, né? Mas são os sentimentos, eles não estão na sua pureza, eles estão de acordo com a nossa evolução, mas temos sentimentos hoje, né? O amor é o requinte dos sentimentos, e é atrás dele que a gente tem que ir, desse amor que é o requinte. No Livro dos Espíritos, quando se fala da encarnação dos espíritos, nessa pergunta 133, Kardec pergunta, os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem, têm necessidade de encarnar? E aí os espíritos respondem, todos são criados simples e ignorantes, e se instruem através das lutas e tribulações da vida corporal. Deus, em sua sabedoria, em sua bondade, seu amor infinito, nos deu esse caminho a trilhar. Fomos criados simples e ignorantes, mas a gente tem o livre-arbítrio, que é a diferença, é o que diferencia a gente do reino animal. A gente passa, né, a ter esse espírito quando a gente começa a ter o livre-arbítrio. E a gente vai experimentando. E aí, a gente, através dessas lutas, a gente vai aprendendo. Mas então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? E os espíritos respondem, chegam mais depressa ao alvo. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito, que quanto menos imperfeito ele for, menos tormentos ele sofrerá. Então, nós somos diamantes brutos. Fomos criados como essa pedra preciosa, bruta. Só que a gente vai se lapidando na convivência, através das encarnações, vai se depurando. Quanto mais a gente se elevar, menos a gente vai sofrer. Aquele que não for invejoso, nem ciumento, nem avarento ou ambicioso, não vai passar pelos tormentos que se originam desses defeitos. E aí dá a prova de que vale a pena a gente investir na gente para que a gente passe esse degrau, suba esse degrau na escada e venham outras provas. Porque somos imortais, mas que essas que causam dor, sofrimento, deixe para trás. E qual é a finalidade da encarnação? E os espíritos respondem,
levar os espíritos à perfeição. Esse é o alvo que a gente tem que atingir. É esse o alvo que a gente não pode esquecer, que a gente tem que ser o nosso norte, tem que ser a nossa bússola. Para uns é uma expiação, para outros uma missão, a encarnação. E a outra é pôr o espírito em condições de enfrentar a sua parte na obra da criação. Olha que coisa linda isso, né? A finalidade da nossa encarnação é grandiosa. A ação dos seres corpóreos, ela é necessária à marcha do universo. Percebem como isso é grande? A gente se elevando acima das circunstâncias, né, mudando o nosso ponto de vista para seres imortais que somos, estamos nessa senda evolutiva. O quanto grandioso é isso? O que eu faço interfere no funcionamento e na marcha do universo. Mas Deus, na sua sabedoria, quis que eles tivessem, nessa mesma ação, um meio de progredir e de se aproximarem dele. É assim que tudo é solidário na natureza. Então, está mais do que na hora da gente acordar, sacudir, né? E ver o que a gente realmente veio fazer aqui, né? Mas os espíritos se referem ao amor, que é o sol interior que reúne e condensa em seu foco todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. Quando a gente pensa em amor e quando a gente respira, esquece um pouco o que está lá fora, os pensamentos, acalma o nosso ser, a gente sente um sol interior, a gente sente uma energia que ela se expande. Expande um pouquinho para uns, mais para outros. Mas se a gente se esforça para que ela se expanda, a gente fica elevado, se eleva acima dessas circunstâncias materiais do dia a dia. A gente não vai brigar no trânsito, a gente não vai brigar por bobagem. Quando alguém discordar da gente, está bem, ele pensa diferente. A gente vai querer abrir a cabeça dos outros para fazer e pensar igual a gente não vai querer controlar todo mundo que está ao redor. É outra energia, né? É outra coisa. Quando a gente está feliz, quando a gente está com aquela sensação de dever cumprido, é outra coisa. A nossa vibração vai lá em cima. E essa vibração ela é medida em hertz, de acordo com os sentimentos que a gente tem, que a gente está sentindo, como a gente já viu aqui, se procurar na internet, como os nossos sentimentos mudam a molécula de água. Tudo é solidário na natureza. A lei do amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Quando eu li isso, quando eu estava estudando, parece que eu nunca tinha lido isso, porque chega um momento que dá um clique na gente, né? Engraçado. E ela substitui a personalidade, faz uma fusão dos seres e extingue as misérias sociais. Porque aí você se elevou acima da matéria, e mesmo estando encarnado, você consegue ter essa visão completamente diferente. Isso é magnânimo, né? A nossa trajetória do egoísmo para o altruísmo, que é essa trajetória que vai levar a gente à perfeição, ela é magnânima. Foi Deus que é a causa primária de todas as coisas, né? A inteligência suprema que traçou esse caminho para a gente. Nós somos parte disso. E nós somos capazes, porque senão ele não teria nos dado essa tarefa. Nossa tarefa é grandiosa, é motivo de alegria. Porque o amor supremo confia em nós, sabe que nós vamos chegar lá. Está sempre conosco. E por que nós não vamos acreditar que a gente pode? E que a gente precisa trabalhar, né, com afinco para fazer isso? Então, a nossa trajetória do egoísmo, né, onde eu quero tudo para mim, acima de tudo, é o meu interesse pessoal que está na frente, e eu vou me burilando para chegar ao altruísmo, que é
a gente se importar com o outro. Isso, o Comte, filósofo, né, Comte, ele falou o seguinte, que o altruísmo é a tendência ou a inclinação de natureza instintiva, também faz parte do nosso instinto ser altruísta, que incita o ser humano à preocupação com o outro, e que, não obstante sua atuação espontânea, deve ser aprimorada. É o amor desinteressado. Né? Então, é um instinto, também é uma semente que está dentro da gente, e que a gente tem que cultivar, para a gente poder sair desse estado de coisa em que estamos. O maior mandamento: amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, né, com todo o seu sentimento, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Quer dizer, para amar a Deus, precisamos usar a razão e o nosso conhecimento, esse conhecimento que não para nunca. Quanto mais a gente tiver se instruir, mais a gente vai sentir e mais a gente vai amar a Deus, porque a gente vê a perfeição de tudo que Ele fez. Não cabe reclamação, não cabe revolta. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, esse progresso que parte de mim, esse amor que eu tenho que ter por mim, essa confiança que eu tenho que ter em mim, e esse trabalho que eu vou realizar, vai me fazer amar cada vez mais o meu semelhante, o meu próximo, que não é só a minha família, né, meus amigos, os colegas de trabalho, é a humanidade. E a gente toma esses solavancos aí, com tantas desencarnes em massa, tantas tragédias. O que acontece nesses momentos? A gente se solidariza, a gente esquece as diferenças e a gente vai porque é verdadeiro. Mas não precisava ser assim, né? Precisa ainda. Mas isso é para a gente aprender, e não é que para esquecer uma desgraça até vir a próxima, eu vou cuidar da minha vida e tudo bem. É para mudança de atitude. Não acrediteis na esterilidade e no endurecimento do coração humano, que cederá mesmo de mau grado ao verdadeiro amor. Às vezes a gente fica pensando assim, né? Mas está falando isso aí, mas nós estamos muito longe, cada vez mais as pessoas se odeiam, chuta o balde, só está pensando em si, mas os espíritos nos afirmam isso. Este é um ímã, o amor é um ímã, a que ele não pode resistir. E seu coração vivifica e fecunda os germes dessa virtude, que estão latentes em vossos corações. A terra, morada de exílio e de provas, será então purificada por esse fogo sagrado, e nela se praticarão a caridade, a humildade, a paciência. A paciência é uma coisa complexa, né? Terça-feira eu fiz palestra e eu estava citando isso, né? Que até a Sueli costumava dizer: cuidado com o que você pede quando você faz prece. Pede, me dá a paciência, e vem aquela enxurrada de coisas, acontecimentos, para você perder a paciência. Né? Mesmo na neurolinguística, e aí na terça-feira me fugiu um bom exemplo, né? Porque eu estava dizendo que o cérebro não registra a palavra não. Então, se a gente quer muito uma coisa, a gente tem que saber elaborar isso. Se eu levantar de manhã, me olhar no espelho e falar assim: hoje eu não vou me irritar, é a mesma coisa pedir a Deus para te dar paciência, porque vai acontecer tudo para te irritar até a hora que você aprender e não ficar irritado. Você levanta e fala: não, hoje eu começo a dieta, eu não vou comer muito. A primeira coisa que você faz é comer bastante. Então, a gente tem que usar a nossa inteligência ao nosso favor. A abnegação, a resignação, quer dizer, é o desprendimento, né? A obediência à vontade de Deus. É o desapego às coisas materiais e às pessoas, porque o nosso amor, que a gente sabe viver, é um amor de posse. Tanto que a gente fala: é o meu marido, é a minha esposa. Ninguém de ninguém, na verdade, né? Meu filho, ele está sob a sua guarda, mas ele não é seu. Então, a gente precisa se desprender, não só dos bens materiais, mas também dessas coisas, né, do ego, eu. E aí, também o sacrifício, todas essas virtudes, filhas do amor,
Então vai acontecer, né? Nesse planeta de provas e expiações, os problemas sempre existirão. Ou você os acumula e fica afogado, ou os organiza. É você que decide. Faz parte, tudo isso que vem para a gente faz parte do nosso aprendizado, é o que a gente está precisando. Começando por aí, não reclama que bateu na porta errada, não, que não tem endereço errado. As provas que a gente passa são as que a gente precisa aprender. Então aí, nessa coisa de você os organiza e você decide, fica essa coisa das crenças. Isso serve para mim hoje? Não. Esse problema é meu ou é da minha família? Ou é do vizinho? Eu posso ajudar? Então eu ajudo. Eu não posso ajudar? Esquece, vai ficar sofrendo à toa. Organizar. Isso está sob meu alcance? Então eu vou fazer. Aí cabe muito a oração da serenidade, né? Ó Senhor, é uma rogativa a Deus. Concede-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar. Então é isso, esse problema eu posso resolver? Não, então aceito. Coragem para resolver aqueles que eu posso. Eu vou com medo mesmo, mas eu vou fazer diferente, eu vou mudar de emprego, eu vou me expor e colocar como é que eu me sinto no meu relacionamento, com o meu patrão, com meus colegas de trabalho, em uma infinidade de situações. Né? Vou mudar o que eu preciso mudar. E a terceira rogativa é dar-me sabedoria para saber a diferença entre um e outro. Então é isso, usar a nossa inteligência ao nosso favor. Agora, a gente não está mais nessa fase que a gente fica afogado com os problemas da gente. A gente já tem inteligência, instrução, caminhou já muitas encarnações para hoje a gente poder se organizar. Porque a gente sofre muito, porque a gente não lida com as situações, né? A gente finge que elas não estão acontecendo. O espírito, isso está lá no Evangelho. O espírito deve ser cultivado como um campo. Tudo que recebe atenção cresce. É porque aqui está em branco nessa imagem, mas aquela planta lá, tristeza, ira, discórdia, ciúme, rancor, e todas as paixões, né? Aqui, a gratidão, o otimismo, a paz, a confiança, a alegria, a bondade. Então, tudo que recebe nossa atenção cresce. Se eu fico muito preocupada com os problemas, ai, meu filho brigou com a namorada. Como que ele vai fazer, meu Deus? Meu filho perdeu o emprego, aconteceu esse monte de coisa. Se eu rego aquilo lá, se a atenção está lá, é aquilo que vai crescer. E mais problema, e mais coisas. Porque é o que eu emito, é aquilo que vai tomando conta de mim, eu só penso naquilo. Vocês nunca tiveram um problema que você só pensa naquilo? Ai, estou devendo o banco. Só pensa naquilo. E consegue a solução? Não. Só vai se enrolando nesse diálogo interno, nessa briga doida, e nada acontece. Então, qual é a pergunta? Tá, estou devendo o banco. O que eu posso fazer para resolver daqui para frente? Ai, mas eu não devia ter pegado aquele empréstimo, eu não devia ter... Mas já fez. O que ficou para trás, ficou. É daqui para... E o que eu posso fazer para resolver? E partir para a ação. E regar as coisas boas. Né? Isso acontece aqui também quando a pessoa tem medo. Né? O medo das coisas. Você tem medo. O medo vai tomando conta. Pessoas que têm medo de lagartixa, por exemplo. Em geral, mulheres. Né? Só vê a lagartixa. Onde você vê, onde você vai, você já entra procurando a lagartixa. Aí você vai achar. Hoje mesmo eu vinha vindo para cá, foi engraçado, tinha um casal olhando uma vitrine. De repente a moça deu um pulo para trás, parecia que tinha um monstro. Ai, lagartixa, e saiu correndo e deixou o rapaz lá olhando a vitrine. Eu cheguei a rir. É isso, cresce, né? Tudo que a gente tem medo, cresce. Barata, um horror. E medo da vida, né? Medo das coisas. Aí a gente vai se encolhendo, a gente vai ficando pequeno, não tem necessidade disso. Aí a gente cresce. Essa planta, a que a gente quer crescer é essa de cá. E aí a gente começa também a achar soluções, ser mais leve, ficar mais feliz, levar a vida na boa, rir de si mesmo, por que não?
Né? É aquilo lá das pessoas se arrependerem de não ter sido mais feliz. Eu ri de mim, fiz uma besteira, morre de rir, pronto. Acabou, vai ficar com raiva, com ódio. Ai, mas eu sou muito idiota, fiz aquilo. Ri e pronto. Lá em casa está o seguinte, meu marido, acho que ele está ficando surdo e eu falo muito baixo. Então, eu tenho duas escolhas. Ou eu vou me irritar com ele, porque tudo que eu pergunto ele fala o quê? Hein? Ou eu vou falar mais alto, também é uma solução. Ou rir. Hoje eu estava rindo disso, porque ele estava do meu lado, falei um troço, e ele não ouviu. Isso aí é você que escolhe, mas se eu já não me irritei com isso, já. Só que aí eu falei, epa, né? Eu falo baixo também, não posso falar que é só ele, porque não é verdade. Eu sempre falei baixo e acho que estou falando mais baixo ainda. Se a pessoa não estiver olhando para mim, não vai ouvir. E aí você se diverte, você ganha uma leveza que eu acho que é muito saudável, né? Amai muito para serdes amados. Tão justo é este pensamento que nele encontrareis tudo quanto consola e acalma as penas de cada dia. Ou melhor, fazendo isso, de tal maneira vos elevareis acima da matéria que vos espiritualizareis antes mesmo de despirdes o vosso corpo terreno. Olha que coisa linda e simples. Se a gente tem vontade, se a gente bota o nosso foco, né, e a nossa luz ali. Essa máxima ela é revolucionária e segue uma rota firme e invariável. E os Espíritos nos consolam, nos confortam, dizendo, vós sois infinitamente melhores do que há 100 anos. Quando a gente começar com aquela piedade, né, que a gente às vezes se olha no espelho, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Tem 2 minutos para fazer isso, depois sacode a poeira e pensa nisso. Ei, mas eu já fui muito pior, agora está ótimo, daqui para frente. A gente tem que pensar sempre daqui para frente, em qualquer situação. O que eu posso fazer, minha ação daqui para frente. Jamais em todo mundo o ódio acabou com ódio. O que acaba com ódio é o amor. Estamos vivendo dias difíceis, né? Que está tudo certo, porque são as provas que a gente precisa. Está sacudindo a nossa poeira, a nossa sedimentação de verdades que não, a gente vê que não são verdades, né? E jamais se acaba o ódio com o ódio. Como é que você tira um ciclo de raiva, por exemplo, né? Ah, eu estava no trabalho, meu chefe brigou comigo, saí de lá irritadíssimo, cheguei em casa, desconto no meu marido, nas crianças, falo que ele não fez o dever direito, que comprou um troço que não servia, aí ele vai lá na padaria e descasca na atendente, a atendente dá outro fora nele, e isso vai aumentando, vai aumentando. Como é que para com isso? Na hora que a mãe vai dar uma bronca gigantesca no filho, o filho fala, calma, mãe. Você está cansada, deixa que eu faça essas tarefas aqui, vai lá descansar. Pronto. Ela não vai gritar mais, porque não tem sintonia, não tem ambiente. Então, só o amor é capaz de acabar com o ódio. Que isso fique bem claro para a gente, né? Isso é muito profundo. O animalzinho aqui faz parte, né? Porque é uma gracinha, eu gosto muito. Nós não precisamos de muita coisa. Nós só precisamos uns dos outros. Quando eu estiver lá dando um ataque de irritação, uma amiga chega, vamos ali tomar um café. Aí começa a conversar outras coisas, mudou o foco do pensamento, sem ser a coisa, né? Para não crescer a planta da irritação. Pronto, você saiu dali, acabou aquilo. Nós precisamos uns dos outros. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Tratai todos os homens como quererias que eles vos tratassem. O critério da verdadeira justiça é, de fato, o de se querer para os outros aquilo que se quer para si mesmo. E não o de querer para si o que você deseja para os outros, que é uma coisa diferente, o que não é a mesma coisa. Como não é natural que você queira o próprio mal, se tomarmos o desejo pessoal por norma ou ponto de partida, nós podemos estar certos de jamais desejar ao próximo, senão o bem. Não é verdade isso?
Isso não é balela, isso não é frase feita. Isso é uma verdade espiritual, que os espíritos vêm reforçar e vêm trazer para a gente nas obras básicas aí, né? Na lei de justiça, de amor e caridade, no livro dos Espíritos. Espera que eu já me perdi aqui. Ponto de partida, podemos estar certos de jamais desejar ao próximo, senão o bem. Desde todos os tempos e em todas as crenças, o homem procurou sempre fazer prevalecer o seu direito pessoal, não é isso? Até hoje, até aqui, não é primeiro eu, primeiro meu desejo? O sublime da religião cristã foi tomar o direito pessoal por base do direito do próximo. O mesmo direito que eu tenho, o outro também tem. E essa mudança é lá do egoísmo para o altruísmo. Quando Jesus veio para nos mostrar que Deus não era um guerreiro, nem um rei punidor, mau, castigador. Deus era amor. Ele veio nos ensinar, né? E depois o Espiritismo veio complementar, como a terceira revelação, aquilo que a gente não tinha condição de entender antes, que é a encarnação, a reencarnação, essas oportunidades. E o que a gente tem que fazer? Está tudo aí. A gente não faz, a gente não quer, está lá explicando para a gente. Florescer exige passar por todas as estações. E nós estamos passando por todas as estações. Depende de como a gente passa pelas estações. Sabendo disso, que eu estou destinada à perfeição, que depende de mim, vamos embora. Vamos fazer o que tem que ser feito. Um dia após o outro, um passo de cada vez, e a gente vai indo. Se perdendo, se encontrando, se reinventando. E nos dias nublados, uma certeza: o sol sempre volta a brilhar. Isso é um grande conforto, né? A certeza que temos, que a gente vai chegar à perfeição. Mais rápido ou menos, de acordo com as nossas escolhas, né? Somos eternos aprendizes, que coisa linda, não tem nada fechado. Esses arquivinhos que a gente guardou na cabeça, prontinho, arrumadinho, desmancha isso. Isso não serve mais, agora é outro momento, é momento da gente despertar, da gente buscar este amor verdadeiro, né? E a palavra Deus, que no meio da palavra Deus tem eu, né? Todos nós convergimos e estamos numa caminhada para ficar cada vez mais próximo de Deus. Mas nós estamos lá, no amor dele por cada um das suas criaturas. Então a gente tem que arregaçar as mangas. A gente tem que sair dessa caixinha que a gente está e fazer o que tem que ser feito. Sem drama e sem sofrimento. Isso é uma coisa que eu ouvi outro dia que eu achei legal isso. A gente precisa fazer o que tem que ser feito sem drama e sem sofrimento, sem ficar de mimimi, nhenhenhé, né? A gente tem o músculo da resistência e o músculo da desistência. A gente precisa exercitar o da resistência. Né? Fazendo uma analogia com o treinamento físico, né? A gente precisa ter consistência nos treinos. O que é isso? Precisamos nos exercitar, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Se eu não repito, eu não aprendo. Então, é consistência nos treinos. Vamos lá, bora, vamos usar esses jargões de academia, etc. Bora, vamos lá, força para isso. Uma boa alimentação para o nosso corpo e para a nossa alma. Vamos nutrir o nosso espírito e o nosso corpo de coisas positivas, relações positivas, boas leituras, não é? Bons filmes, coisas que elevem a nossa alma. A outra é a autoconfiança de que a gente pode superar as nossas limitações. Você começa a fazer exercício, nem se mexe direito e acha que está fazendo muito. Depois que você vai caminhando e vendo que você melhorou, né, você vê que como você chegou duro e agora está fazendo tudo. Então a gente precisa acreditar em si mesmo, se amar e ter coragem, né, de enfrentar os desafios que se apresentam. A gente não vai sair do lugar se a gente não se desafiar naquilo que é possível. E com Deus, os bons espíritos que nos cercam,
Vamos regar a planta, né, de se conectar aos bons espíritos, que o mundo espiritual está aí do lado. Se eu sou aquela pessoa para baixo, pessimista, nada vai dar certo, né? Você se sintoniza com quem? Alimentou a planta qual? Os espíritos que são assim. Aí você vai ficar cada vez, daqui a pouco está andando até assim, onde tão desanimado. Show! Não é essa a minha escolha. Eu sou capaz. Eu acho que isso é a grande palavra que a gente... Eu me amo e eu sou capaz. Vamos treinar consistência nesse treino do positivo. Né? Muita paz para todos. Obrigado. E a gente tem que dizer assim será. Eu consigo isso. Uma boa noite.